Vamos ler duas passagens que nos mostram dois homens frente a frente com a morte e os sentimentos que os possuíram nesta grande crise. O primeiro é Saul, sendo avisado pelo falecido profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 18, nos versículos 19 e 20, onde diz: amanhã tu e teus filhos estarão comigo. Então Saul caiu imediatamente por terra e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. O segundo é o apóstolo Paulo, que anteriormente também se chamava Saul, que é o mesmo que Saulo. Quer dizer, esses dois homens têm o mesmo nome, um é hebraico, outro é grego, Saul e Saul, só que é Saulo no Novo Testamento, conhecido depois como Paulo. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, estamos confiantes e dispostos a estar ausentes do corpo e a estar presente com o Senhor. Notavelmente, como disse, cada um tinha o mesmo nome e cada um tinha a morte diante de si nestas duas passagens que acabamos de ler. A morte é sempre uma coisa solene. Ela marca o fim de um estágio do ser de um homem, e é a porta de entrada para o além indefinido. E, portanto, é um teste para cada homem. Erros cometidos na terra não podem ser corrigidos na eternidade. Até o crente em Cristo percebe a solenidade da grande mudança. Quaisquer oportunidades de utilidade que tenham sido perdidas aqui nunca mais se repetirão. E eles devem ser contabilizados ao Senhor a quem servimos. Mas o homem ímpio tem todos os motivos para tremer quando a morte coloca a sua mão gelada sobre ele. Pois no caso dele, o último inimigo é o policial que veio para levá-lo a julgamento, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 27. O reinado de 40 anos de Saul foi cheio de obstinação e desobediência a Deus e agora estava terminando. Os filisteus haviam declarado guerra contra ele e ele deveria enfrentá-los na batalha no dia seguinte. Cheio de maus presságios, o infeliz rei apelou a Deus, mas sem sucesso. Então ele perguntou por alguém possuído por um espírito de demônio e sabendo que havia tal pessoa em Endor, ele foi à noite disfarçado e pediu a ela que trouxesse o profeta Samuel dos mortos. Alguns talvez digam isso é um pouco como que os espíritos fazem hoje. Eles não fazem absolutamente nada disso. A pretensão de colocar os vivos em comunicação com os mortos é uma fraude monstruosa. As chaves do Hades estão apenas nas mãos divinas. Nem o justo, nem o injusto pode ser perturbado pelos médiuns espíritas. Portanto, não se nega que tais pessoas estejam em comunicação, esses que dizem, esses médiuns espíritos hoje, estão em comunicação com o mundo invisível, mas é com os demônios que eles têm que lidar e com os demônios que os médiuns, e é com os demônios que os médiuns ligam seus miseráveis ingênuos que os buscam para fazer essas consultas. Ninguém ficou mais surpreso do que a própria mulher de Endor quando Samuel realmente apareceu naquela ocasião. Nunca tendo conhecido tal resultado de seus encantamentos anteriores, ela imediatamente discerniu a mão de Deus e concluiu que seu visitante deveria ser o rei Saul. Samuel imediatamente desafiou seu perturbador. Por que você me inquietou para me fazer subir? Um homem morto falando? Certamente Samuel não estava no estado de ressurreição, por isso ele deve ter, pela ressurreição, Samuel deve esperar até a vinda do Senhor. Ele simplesmente apareceu de alguma forma por permissão divina, alma e espírito. Tendo sido afirmado que os mortos estão em estado de
tem sido afirmado, melhor dizendo, que os mortos estão em estado de inconsciência e usam Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 como prova, onde diz lá, os mortos não sabem de nada. Mas o escritor desse livro, Eclesiastes, está preocupado com as coisas debaixo do sol. E na passagem mencionada, ele quer dizer que os mortos não são mais capazes de seguir o curso das coisas aqui da terra. Não está dizendo que as pessoas, quando morrem, elas deixam de existir. A história do homem rico e Lázaro, que não é uma parábola, é uma história, a qual pode ser adicionada à passagem de Isaías capítulo 14, versículo 9, e Ezequiel capítulo 32, versículo 21, é suficiente para mostrar que tanto os salvos quanto os perdidos estão plenamente vivos para a realidade de sua condição no mundo invisível, ou como chamamos na eternidade. Além disso, o apóstolo diz a si mesmo que estar ausente do corpo era estar presente com o Senhor. Bem, o que Samuel quis dizer a Saul com amanhã estarás comigo? Samuel não quis dizer com isto que Saul seria encontrado no mesmo lugar e circunstâncias que ele estava. Entre salvos e perdidos, que o perdido era Saul, existe um grande abismo fixo entre ambos, que é intransponível de ambos os lados. Samuel simplesmente quis dizer que Saul estaria em estado de morte no dia seguinte, isto é, contado entre os mortos como o profeta Samuel falecido. Não há traço de ternura nas palavras de Samuel. Houve uma época em que ele clamou a Jeová a noite toda em nome de Saul ou por Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Mas Saul havia pecado em seu dia de graça, e nada restava senão pronunciar a sentença sobre ele. Jeová se apartou de ti e se tornou teu inimigo. Assim disse o profeta. Deus se afastou de mim, lamentou Saul, e não me respondi mais. Posição solene para uma pessoa ser encontrada assim. Saul teve muitas oportunidades. Saul, reinando inicialmente, foi abençoado com a luz da presença de Deus e com o conselho e apoio do profeta. No entanto, seus privilégios não eram nada comparados aos dos homens de hoje, aos quais é permitido ouvir o Evangelho de Cristo proclamado em seus ouvidos, como está sendo feito hoje, até através desse vídeo. Vamos nos perguntar quais seriam nossos sentimentos se alguma mensagem como a que foi entregue a Saul fosse entregue a nós. E se do reino dos mortos ouvíssemos as palavras amanhã estarás comigo, o crente no Senhor Jesus diria com êxtase: partir é estar com Cristo e é muito melhor. Como disse Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Mas do entusiasta, pecador moral e religioso, o que eles diriam? Somos lembrados de Jacó quando ele soube que agora deveria encontrar aquele contra quem havia pecado, seu irmão Esaú, e lemos, então Jacó teve muito medo e se angustiou. Gênesis capítulo 32, versículo 7. Assim que fica cada pecador sem a salvação diante dos rumores da morte. Agora, marca o contraste com tudo isto no apóstolo Paulo, também chamado de Saulo ou Saul. Sua vida estava em perigo por causa do Evangelho, mas ele estava desolado, com medo ou incerto? Nada disso. Ele disse: estamos confiantes e dispostos a estar ausente do corpo e presente com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. É uma coisa tão incomum encontrar homens dispostos a se ausentar do corpo. Até mesmo o diabo disse uma vez: tudo o que o homem tem, ele dará por sua vida. Que somos obrigados a indagar quanto ao fundamento da confiança do apóstolo. Suas próprias palavras, em Romanos capítulo 5, versículo 8, dizem tudo o que precisamos saber sobre isto. Ele disse:
Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Aqui temos aquilo que, quando conhecido e acreditado ou crido, bane da alma todo o medo da morte. Cristo morreu por nós, fazendo assim completa expiação por todos os nossos pecados e culpas, e quebrando o poder do inimigo de uma vez por todas. A Bíblia diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1, versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse, e assim eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse: ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que
Aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma: quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai, e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi... A resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de ser salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos.
Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: Nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, ou olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.